Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de uma leitura muito boa e também um tanto complexa. Estou falando do livro Triângulo das Águas, do Caio Fernando Abreu. São três novelas publicadas no ano de 1983 e esse livro, inclusive, ganhou Jabuti no ano seguinte. E as novelas são Dodecaedro, O Marinheiro e Pela Noite, que é a mais extensa. Vou comentar um pouco sobre essa terceira, Pela Noite. Então é uma novela narrada toda num fluxo de consciência incessante. Tem dois personagens, o Pércio e o Santiago, e na verdade não são os reais nomes deles. É que o Pércio, que é o personagem que fala compulsivamente, ele decide escolher esses nomes para ambos, e o Santiago, no caso, é um nome em homenagem à personagem do livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, pois o Caio Fernando Abreu ele era muito fã da literatura latino-americana e ele decide colocar isso nessa obra. Aliás, nesse texto Pela Noite existem inúmeras referências artísticas de várias vertentes, na verdade de todas. É no cinema, na música, artes plásticas. Tanto é que o autor resolveu, ao final do livro, colocar um índice remissivo só das referências citadas nesse texto, porque o personagem do Pércio, ele é um diretor teatral, então ele é extremamente culto. E ele recebe na casa dele esse amigo Santiago, porque é o final de semana, então eles estão muito numa expectativa de sair, de curtir a noite paulistana. Por isso que o nome da novela é Pela Noite, porque tudo se passa nas noites desse final de semana, em que ambos os personagens jovens querem extravasar. E nesse texto, nessa visita, né, digamos assim, o Pércio descarrega todos os sentimentos dele, todas as frustrações, ele despeja uma avalanche de sentimentos para cima do Santiago. O Santiago já é mais contido, ele já tem claro, uma história de vida um tanto diferente devido à personalidade dele, né? Eu supus isso a partir do fato que o Pércio fala sem parar, ele é muito verborrágico, então ele acaba magoando o Santiago, né, que é o interlocutor, mas tem uma hora que o Santiago revida as provocações do Pércio. E é uma novela bem interessante. Claro, pelo fator desse Pércio ser bem culto, então ele te apresenta inúmeras é, referências artísticas. Algumas eu conheço porque ainda estão na ativa, como por exemplo ele fala na Gal Costa, na Angela Rorô. A Gal Costa, então, ativíssima, sou super fã dela e é muito bom quando eu leio um texto de 1983 que já mencionava o sucesso da Gal. Claro que esse não é o ponto principal dessa novela, né? O ponto forte é até difícil citar porque o Pércio ele fala das desilusões, ele fala da solidão dele, frustrações e das provocações que ele faz para ser o interlocutor. Enfim, é uma novela muito boa. Claro, né? Caio Fernando Abreu. Quem já leu esse autor sabe que ele é muito provocante, que ele tem um texto poético e que são aqueles textos que por mais que você a princípio não esteja entendendo quem que é o narrador, se é o personagem que está falando ali devido ao fluxo de consciência de alguns textos, principalmente nessas novelas aqui que são tanto complexas, porque elas não têm aquela linearidade, aquele enredo bem definido, as personagens bem formadas assim, apresentadas, que o leitor já consiga formular um ethos social numa primeira leitura. Nessas novelas não é bem isso que a gente encontra, mas é um livro muito interessante e eu favoritei essa novela Pela Noite. E deixa eu ler um trecho para vocês saberem o que esperar de Pela Noite. Olhou para Santiago, irônico. O que você achou desse número? O quê? Ora, esse do telefone que toca insistentemente. Você deve estar impressionado, não está? Tantas solicitações, o jovem crítico de teatro tão disputado. Santiago riu sem vontade.
é que pedi a um amigo meu que telefonasse de 15 em 15 minutos para impressionar você. Começou a calçar os tênis. Tudo estudadíssimo. Cara, para você não supor que nunca acontece nada na minha vida. Essa é a primeira vez que você vem aqui. Preciso passar uma imagem ultradinâmica, hiper jovem e super movimentada, para que você pense, nossa, mas ele é um verdadeiro vendaval de atividade e sedução. 10 mil encontros, 10 mil pessoas querendo vê-lo. Ansiosamente, homens, homens, homens. Reparou quantos homens? Até o do cartão postal, Special Guest. Estar à distância. Você acha que deixei a revista bem em cima da pilha por mero acaso? Então, e esse é um tipo de texto que dá para você enquadrar como literatura queer, porque os personagens são homoafetivos, então, e ao longo do texto eles vão relembrando como que eles se descobriram, como foi a rejeição da família, que é o que geralmente acontece, e eles vieram de uma região um pouco mais rural, pequena, e foram morar nas cidades grandes, né, que é uma coisa comum. Então tem tudo isso. E claro que dá para você também assimilar como texto autobiográfico. O Caio Fernando Abreu, ele era homossexual. Inclusive, nessa novela de 1983, esse personagem, Pércio, já menciona a AIDS, né? Que foi o que levou o fim da vida do Caio Fernando Abreu. Enfim, eu vou reler inúmeras vezes porque Caio F. Abreu não se esgota numa primeira leitura. Pede uma releitura. Então essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado. Tchau.